Queridos irmãos, vamos a mais uma aula, continuação de tragédia e vitória, tragédia e triunfo. Vamos aprender a vencer todo e qualquer problema que nos aparece. Contamos mais de 135 surdos e mudos, mais de 90 pessoas totalmente cegas e centenas de aleijados que foram curados durante nossas 13 semanas de ministração na Jamaica. Ninguém se importava se era eu ou Daisy que estava orando por eles. Os mesmos milagres aconteciam, dependendo das necessidades das pessoas. As grandes cruzadas em tendas. Retornando aos Estados Unidos, compramos uma grande tenda com assento para 5.000 pessoas e organizamos cruzadas atravessando Maryland, Delaware, Pensilvânia, Nova York, Texas. Em muitas daquelas reuniões de milagres, Daisy e eu ministrávamos para filas separadas de pessoas doentes que queriam nossas orações, e o Senhor nos confirmava igualmente. Em Pensilvânia, centenas de pessoas do grupo Amisk compareceram. Ficaram chocadas de ver uma mulher que se atrevia a ministrar com tal autoridade e unção espiritual. Numa noite, um ancião, Amish, ficou em pé na fila de oração. Ele era muito estrábico e quase surdo. Usava 2 fones de ouvido antiquados, daquele tipo que sai para fora dos ouvidos com carretéis de linha preta. Ele se encontrava na fila de oração de Daisy e ficou um tanto frustrado por ter que encarar uma mulher. A sua religião o tinha convencido de que as mulheres não eram qualificadas para oficializar o ministério. Daisy o recebeu cortesmente, fez-lhe algumas perguntas, então lhe disse que removesse os fones de ouvido. Os olhos da tenda lotada fixaram nela. Orou calmamente pela compaixão de Deus sobre aquele homem querido que ela amava. Então ela levantou um pouco sua voz e falou com autoridade: "Vocês, espíritos de enfermidade, que cruzaram os olhos deste homem querido e que ensurdeceram seus ouvidos, em nome de Jesus Cristo, saiam dele agora." Ela fez uma pausa por alguns momentos, tocou o rosto dele, a fim de alertá-lo a olhar para lá e olhar para ela. E seus olhos estavam perfeitamente em ordem. Ela sussurrou e ele repetiu todas as palavras, e então se rompeu em lágrimas. Daisy era poderosa no ministério por todo o mundo. Os demônios a conheciam, como conheciam Paulo, o apóstolo, Atos 19:15. Por mais de meio século, eu desfrutei a vida e o ministério com ela, mas agora aqueles eventos maravilhosos
eram apenas lembranças. Ela morreu. Em vez de me afogar nos porquês, por que ela morreu, por que ela tinha que me deixar, por quê, sobre seu falecimento, por quê? Eu sabia que precisava encontrar meios de me desembaraçar da angústia, da dor e da solidão. Daisy se foi. Minha vida e meu ministério com ela eram história agora. Passado. Acabou. Fomos uma só carne. Agora tínhamos sido cortados, desunidos. Arrancaram um pedaço de mim. Eu não podia fingir que não tinha acontecido. Nós ainda éramos um. Mas metade da entidade estava morta. Ela nunca mais seria tocável novamente. Agora nosso casamento era entre a falecida e o aflito. Eu tinha de descobrir razões e coragem para continuar na vida e no ministério. Sentado no nosso pátio, aquele dia, depois do culto, em memória de Daisy, fiz algumas descobertas dolorosas, como elas foram naquela ocasião. Eu pensei a opção construtiva que estava diante de mim. Eu podia buscar positivamente do meu banco de memórias, em vez de permitir que a ausência de Daisy me desalentasse. Toda vez que eu pensava que ela não estava mais do meu lado, pensava na coisa ruim, eu ficava totalmente desesperado, triste, chateado. Então decidi pensar nas coisas boas, decidi pensar nos momentos que a gente teve junto, que foram várias vitórias e maravilhas de Deus. Foi a minha primeira experiência de enfrentar a continuação da vida sem Daisy. Nós tínhamos enterrado aquele corpo precioso no cemitério. Vi quando ela baixou a sepultura, entre dois lindos pinheiros que nós tínhamos plantado. Pode parecer sentimental para alguém que não experimentou esse trauma de separação, mas aquelas árvores sempre vivas me trouxeram conforto. Para mim, elas se erguiam como sentinelas orgulhosas e dignas, projetando-se para saudar os restos mortais de Daisy, dia e noite. Mesmo nos períodos frios de inverno severo, elas estariam lá e estariam sempre verdes, representando nosso amor, que nunca tinha sido sazonal, mas sempre vivo e constante. Eu visitava o túmulo de Daisy frequentemente, mas entre as visitas, enquanto eu estivesse em outras nações, aqueles pinheiros permaneceriam como vigias fiéis, guardando seus preciosos restos físicos. De alguma forma, eu não queria que o seu corpo fosse deixado sozinho. Aqueles pinheiros que nós plantamos pareciam representar uma presença viva lá com ela, e eles marcavam o lugar de descanso
da sua figura delicada, que tinha sido tão querida para mim. Deise e eu imitávamos o exemplo de Adão e Sara, Abraão e Sara. Eles tinham comprado um campo por herança de sepultura, Gênesis 50:13. Mais tarde, Abraão sepultou Sara, sua mulher, Gênesis 23:19, no campo que eles tinham adquirido. Ele mesmo foi sepultado lá mais tarde, com Sara, sua mulher, Gênesis 25:10. E ainda mais tarde, Isaque e Rebeca, sua mulher, foram sepultados ali, Gênesis 49:31. O filho de Isaque, Jacó, tinha uma sensação forte sobre aonde ele seria enterrado. Ele disse ao seu filho José: rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Gênesis 47:29 e 30. Era considerado apropriado que os chefes de família comprassem um jazigo. Deise e eu tínhamos feito isso. Jacó era sentimental com relação ao enterro de Raquel. Ela morrera quando eles saíram de Betel numa viagem. Ele disse: morreu Raquel no caminho, e eu a sepultei em Belém. Gênesis 35, 16, 19, 48 e 7. E pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Gênesis 35, 20. 630 anos mais tarde, seu túmulo ainda era um monumento à caminhada de Jacó e Raquel com Deus. 1 Samuel 10:2. Assim como o de Deise e o meu serão para gerações futuras. Reconciliar-me com a realidade envolveu uma luta dia a dia, hora após hora. Meu banco de memórias se tornou minha zona de conforto quando eu aprendi a repassar as cenas de nossas vidas e ministério juntos, com deleite, alegria, em vez de me afogar no desespero. Nossos anos juntos tinham sido anos bons, tempos maravilhosos, com episódios milagrosos e recordações afetuosas. Um poema escrito por uma pessoa que sofria com a morte de um amado me ajudou. Eu não sei o que virá em seguida. No meu caminho de peregrino, eu não conheço a estrada do amanhã, nem vejo além do hoje, mas isso eu sei. Meu Salvador conhece o caminho que eu vou, mas eu não posso ver. E eu posso confiar em sua mão ferida para me guiar e cuidar de mim em todas as horas. O porquê do falecimento de Deise pode sempre ficar em alguma área remota da minha mente, mas diariamente se torna um pouco mais fácil confiar naquilo que eu não posso compreender,
que realmente compreendo tudo. Compreendo o amor de Deus, a palavra dele, mas não compreendo o porquê. Outras pessoas que sofreu pela morte de uma amada declarou: quando o tiver silenciado e as lançadeiras cessarem de voar, então o tecelão poderá explicar por que os carretéis escuros eram tão vitais para o desenho quando os dourados e prateados. Tem coisas na vida, irmãos, que não vamos saber o porquê. Temos que sempre ter pensamentos bons e confiar em Deus. Este é o caminho da vitória. Eu estou aprendendo a recordar a beleza da vida com Daisy, em vez de lamentar o trauma da vida sem a Daisy. É o poder da escolha que dignifica a nossa humanidade e nos capacita a transcender a dor da tragédia e da perda. Poder de escolha, você vai escolher viver no desespero, lamentando, triste, sofrendo, ou viver na alegria, lembrando das coisas boas, tendo pensamentos bons, confiar no amor infinito, na palavra de Deus. Pedro disse: a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. 1 de Pedro 1,7. Paulo advertiu: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Não por tudo, mas em tudo. Dai graça em tudo, não por tudo, não pelas coisas ruins, mas em tudo, porque em tudo nós temos que confiar que Deus sempre tem o melhor para nós. Então nós vamos dar graças a Deus não pela coisa ruim, mas pela vitória que vai vir depois da coisa ruim. Sempre tendo a certeza que Deus quer fazer de você mais que vencedor. As palavras da canção exprimem o que vai no meu coração. Muitas coisas sobre o amanhã parece que eu não entendo, mas eu sei quem possui o amanhã e sei que Ele, Deus maravilhoso, me segura pela mão e domina o ontem, o hoje e o amanhã. A cada manhã acordo com gratidão por tudo o que Deus é para mim, pelo amor dele infinito por mim. Eu não calculo minha perda, eu contemplo o tanto que resta, tanto que me faz ver que a vida realmente vale a pena ser vivida. Não vamos viver a coisa ruim, vamos viver sempre a palavra. O falecimento de Daisy foi para mim uma tragédia e minha solidão um trauma, mas a sua partida para casa foi um triunfo. Através do meu poder de escolha, posso transformar a minha angústia e dor em um triunfo para a vida, minha e a dos outros. A agonia da perda é superada pelo muito que resta. A dor da solidão é transmutada pelas recordações dos tempos que passamos juntos. Eu fui abençoado com mais de meio século de amor, vida e ministério com Daisy. Sou sustentado pelo conhecimento
e poder do Evangelho. Tudo isso me capacita a triunfar sobre a devastação do desespero e dor. Focalizar minha memória tem me dado uma percepção esclarecedora que transcende meu trauma e elucida para mim o valor da vida verdadeira com Deus. Então, irmãos, temos sempre um poder infinito, que é a nossa decisão. Decisão de ficar ouvindo aquilo, pensar naquilo, viver aquela coisa ruim, imaginar por quê, ficar sempre na dúvida, na agonia, no desespero, problema de perda de uma pessoa, perda financeira, pode ser qualquer problema. Viver o problema e se afogar na tristeza, na decepção, ou focalizar nossa vida na palavra, pensar na palavra, colocar a palavra no coração, falar a palavra, viver a palavra e pensar nas coisas boas da vida que Deus já deu para nós. E mesmo que Ele não tenha dado nada, viva a palavra, focaliza a palavra, porque com certeza Ele vai te dar. Porque na palavra dele diz: entrega o teu caminho, confia, tudo mais Ele vai fazer. E o sonho dele é te fazer mais que vencedor. Então entrega a sua vida para Ele, o seu problema, confia nele. E tudo mais Ele vai fazer, sempre para o bem, sempre para a vitória. É bênção sobre bênção. Isso é que Ele quer para você. Então você tem duas opções: viver a palavra e confiar, ou viver o desespero. Vamos vencer, porque você pode vencer. Deus venceu por você quando Ele ressuscitou. Ele venceu todos os problemas, todo o pecado, e levou as chaves da morte e do inferno. Significa o poder de abrir e fechar a morte e o inferno, que antes estava na mão do diabo, agora está tudo na mão dele. Ele sofreu tudo e venceu tudo, para você poder ser vitorioso junto com Ele. Ele quer vir morar dentro de você, dividir tudo de bom que Ele tem com você. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai perfeito, maravilhoso, fiel e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor. Lindo, perfeito, glorioso, maravilhoso, sensacional, magnífico, infinitamente poderoso e amoroso. O Senhor nos deseja demais, porque não tinha uma coisa de maior valor para o Senhor dar, para pagar por nós. O Senhor não tinha uma coisa de maior valor, mas se o Senhor tivesse, o Senhor também daria. Então, quer dizer, o nosso valor para o Senhor é infinito, porque o Senhor deu o que o Senhor tinha de maior valor por nós. Pai, o Senhor confia em nós, o Senhor nos ama, o Senhor quer sempre o melhor para nós. Pai, muito obrigado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, entra com teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em nome do Senhor Jesus, eu ordeno você, demônio, sai dessa vida. Eu quebro tuas forças, eu quebro teu poder. Eu amarro você, eu paraliso a tua ação, eu arranco você daí. Sai com todo o seu mal, toda a sua obra, dor, doença, caroço, mágoa, tristeza, ódio, depressão, opressão, inveja, inimizade, desunião, briga na família, problema no emprego. Sai todo mal, problema na família, desunião, desentendimento, ninguém se entende, pai não entende filho, filho não entende pai, briga, pirraça, inveja, fora, todo mal, todo problema que tiver nessa vida, eu ordeno agora, saia, eu te expulso, eu te amarro
Eu quebro as tuas forças, demônio. Eu queimo você com o fogo de Deus. Fora, para não voltar mais, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, depois que o Senhor liberta a gente, nós precisamos nos encher agora da tua palavra, do teu espírito e do teu poder. Vamos ler a tua palavra dia e noite, vamos meditar nela o dia todo, encher o nosso espírito e o nosso coração da tua palavra e sempre confessar ela, sempre falar em voz alta, porque a tua palavra é maravilhosa e o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pai, confiamos no teu amor, no teu poder e vamos viver somente a tua palavra, porque ela é a verdade. Pai, muito obrigado. Amém e amém.